Olá, meus queridos alunos da Escola de Ensino Médio Jaime Laurindo da Silva. Essa semana nós iremos trabalhar com a matriz dos escritores dos PAES, na matriz dos saberes, e os descritores escolhidos dessa semana foi o D15, que fala identificar a tese de um texto, e o D16, que é estabelecer relação entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-la, Então, nessa aula, quem estará participando conosco? A professora Ilaneide, professora Karine e professor Maurício. Então, nessa aula, pessoal, vocês irão entender o quê? O que a gente vai aprender nessa aula? O que é a tese de um texto, identificar a tese de um texto, Reconhecer o ponto de vista ou a ideia central defendida pelo autor, a estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, a identificar a diferença entre a tese e argumentos de um texto, perceber os argumentos usados para a defesa de uma ideia, distinguir os vários tipos de argumentos existentes e diferenciar a tese, argumentos e contra-argumentos para estruturação e defesa de pontos de vista. O que é interessante a gente perceber? Que dentro desses dois escritores, a gente pode estar trabalhando tanto na resolução de questões objetivas, na hora que a gente vai analisar questões lá em que envolvem esses descritores, como também na produção textual. Esses descritores, eles são super importantes na hora de a gente produzir textos, principalmente textos dissertativos, que levam em consideração a questão da argumentação, quando vamos trabalhar a questão da introdução, do desenvolvimento, na construção desses argumentos, eles são super importantes. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, é importante que a gente possa refletir que ao produzirmos um texto, o foco principal deve ser a função social que ele tem. Ou seja, devemos tentar entender as razões que nos levam a produzir determinado tipo de texto e as intenções, e o modo como vamos materializá-lo. Também são os elementos que fundamentam as interações entre os sujeitos. Sendo assim, no caso dos textos argumentativos, é relevante destacar que a principal função é a defesa de um posicionamento. Então, gente, todas as vezes que nós iremos produzir um texto, nós temos um objetivo. Nós estaremos inseridos dentro de um contexto, Então, qual é o foco principal de uma argumentação? É expor o nosso ponto de vista, defender o nosso posicionamento em relação a uma determinada situação. Então, em relação a tal posicionamento, destaca-se que é o ponto de vista do autor, ou seja, a ideia defendida no texto, que chamamos de tese, Então, sempre um texto, logo na introdução, ele vai ter que ter a tese, Que é o que vai chamar a atenção, que vai começar a defender esse ponto de vista. Já as colocações dispostas e expostas, a fim de defender o posicionamento por meio de fatos, exemplos, citações, dados estatísticos, alusão histórica, entre outras formas. Constitui os argumentos selecionados para justificar a linha de raciocínio pela qual se quer convencer o leitor. Então, gente, para poder a gente convencer o leitor que o nosso ponto de vista é um ponto de vista coerente, é um ponto de vista aceitável, eu tenho que provar, Eu tenho que mostrar para quem está lendo o meu texto que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto. Então, eu posso fazer citações, dar exemplos, a observar a questão do contexto histórico, desse contexto social. Então, isso vai o quê? Reforçar que o meu posicionamento, que a minha tese, ela é interessante. Então, gente, os indivíduos, ao se posicionarem sobre uma determinada ideia a respeito de um fato ou de um assunto, eles usam argumentos para persuadir. O que é persuadir, gente? É convencer, Eu tentar convencer você do meu ponto de vista, Mesmo que eu não consiga convencer você dos meus argumentos, Mas eu vou mostrar para você que eu tenho embasamento, Então, sobre o que está sendo defendido no texto. Ao tentarmos defender um ponto de vista, usamos os mais variados tipos de argumentos para se construir uma lógica
convincente, né? Já que eu quero convencer alguém de algo, de alguma coisa, eu devo ser o quê? Convincente, né? Eu devo mostrar a convicção. A relação dos argumentos utilizados podem ser usados para defender um ponto de vista. É uma estratégia de persuasão de um texto argumentativo. Para ajudar na identificação da tese e dos argumentos, você pode recorrer a algumas dicas. Então, a gente vai passar agora para algumas dicas com vocês, tá certo? Em relação à tese, que geralmente há verbos no presente do modo indicativo, além de advérbios, de certeza, de intensidade, linguagem tem que ser direta e objetiva, né? E os argumentos geralmente são introduzidos por conjunções e possuem um fato histórico, informações de fontes seguras, dados estatísticos, citações e possui juízo de valor. Então, isso, gente, é necessário que a gente possa perceber dentro, né, do nosso texto, tá certo? Então, agora eu vou passar para o professor Maurício, que ele vai dar continuidade. Olá, pessoal, eu sou o professor Maurício. Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos falar um pouco sobre a tese. Como a professora Karine já falou um pouco para vocês, a gente vai só complementar. O termo grego tesis, né, significa proposição intelectual. Por proposição, nós entendemos que é aquilo que se busca alcançar, o objetivo, o intuito, a finalidade. E como já observamos na sessão anterior, na fala anterior da professora Karine, é a opinião, o ponto de vista e o posicionamento crítico do autor de um texto. Então, a tese nada mais é do que essa opinião, nesse ponto de vista, né, particular, subjetivo, um posicionamento crítico, né, de quem produz o texto. Tais designações são consideradas uma proposição teórica, de intenção persuasiva, apoiada em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. Talvez isso possa ter parecido muito radical, mas pense: um texto de caráter argumentativo será um bom texto se não apresentar uma tese? Isso mesmo, não. Então, todo texto argumentativo ele tem que apresentar essa opinião, essa defesa de um ponto de vista, de um posicionamento crítico, né, subjetivo desse autor. Então, apoiado nesses argumentos, é que o autor vai poder defender, né, a sua tese. Sendo assim, em nosso dia a dia, estamos o tempo todo defendendo nossas opiniões, ou seja, o tempo todo argumentando, tentando fazer o outro concordar com as teses nas quais acreditamos, a respeito dos mais variados assuntos que se materializam por meio da linguagem. Assim, para defender nosso ponto de vista, né, que aparece no cotidiano, nós utilizamos argumentos. Esses argumentos são estratégias que possam convencer o outro, de forma que a nossa fala, o nosso texto possam causar reflexão e a mudança de pensamento que se tinha antes sobre a tese discutida. Portanto, tese e argumentos não são sinônimos e se diferenciam na estrutura de sua composição. Então, a tese é a opinião, a ideia defendida. Os argumentos é exatamente as estratégias que o autor desse texto vai usar para convencer o seu leitor, o seu interlocutor, daquela tese que ele irá defender. Então, no dia a dia, a gente usa muito isso, né, nas nossas falas, nas nossas relações pessoais. Quando a gente quer expor uma opinião, a gente quer expor um ponto de vista, nós usamos argumentos que possam convencer a pessoa a que a nossa ideia é válida, que nossa ideia é aceita, que nossa ideia tem fundamento. Então, no texto escrito também isso se dá através da defesa, né, desse ponto de vista, dessa tese, mas utilizando esses argumentos, né, que sejam argumentos convincentes, que possam causar reflexão em quem está lendo, em quem está ouvindo esses argumentos. Aí nós temos uma tabela, né, que traz essa divisão, esse entendimento do que seria tese, do que seria argumento, do que seria contra-argumento, né? Uma tabela do Otton Garcia. Então, nós temos aí tese versus argumentos. O que é a tese? Né? É a ideia básica que o autor do texto defenderá como verdadeira. Ela costuma se apresentar, né, em um texto dissertativo argumentativo, né, que é o texto que é cobrado pelo Enem como
uma avaliação super importante, que é a parte da redação, e aparece sempre no início, né, do texto, no parágrafo de introdução, acompanhada de justificativas que a sustentem. Isso é tese. Argumentos são os elementos apresentados no texto para sustentar a tese, defendida pelo autor da discussão. Esses elementos podem basear-se em um raciocínio lógico, ou ser centrado em fatos e provas que sejam difíceis de serem contestados. Então, os argumentos precisam ser bem selecionados, precisam ser bem pensados e repensados, porque eles vão sustentar a tese. Se você não tiver um argumento convincente, sua tese ela não vai ter efeito, ela vai ser contestada. Por isso que os argumentos são importantes dentro do processo, principalmente da escrita de textos argumentativos, né? E o contra-argumento consiste em rebater uma proposição que se julgue falsa ou parcialmente equivocada. Podemos buscar elementos que se opõem ao argumento com o qual não concordamos, a fim de sustentar nossa opinião. O contra-argumento é quando eu apresento um argumento e esse argumento eu vou julgar ele como falso ou como parcialmente equivocado. Então eu vou usar um contra-argumento para defender a minha tese. É como se eu desse uma justificativa, mas essa justificativa ela não é muito bem aceita. Então eu vou usar outra justificativa que sustente essa minha ideia. Eu não vou usar apenas aquele argumento, eu vou usar um contra-argumento. É como se fosse algo a mais para defender a minha tese. Assim, nós podemos entender que a tese ela é a defesa de uma ideia lógica baseada em quê? Aí vem vários elementos que eu posso usar para construir os meus argumentos. Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Tais estratégias são os argumentos que ajudam a sustentar a tese defendida, cabendo ao autor observar qual estratégia é mais convincente, né? Qual estratégia é mais válida para ele defender essa sua ideia, né? Então, aí nós temos várias formas de argumentar. Lógico que no texto você não vai selecionar todas as formas de argumento. Você vai ver aquelas que mais se encaixam no seu texto, na tese que você quer defender. Sendo assim, em relação aos vários gêneros textuais que circulam na sociedade, alguns são necessariamente de natureza argumentativa e apresentam a defesa de um ponto de vista, como, por exemplo, as charges, que nós costumamos ver muito, né, na internet, nos trabalhos, nas atividades, nós trabalhamos muito com charges. Charges são textos em que explicitamente a gente encontra ali a defesa de um ponto de vista. Um texto de tipologia argumentativa possui características próprias do ato do convencimento e do fato de expor a opinião sobre determinado assunto, com o intuito de fazer com que o outro atribua significado e confiabilidade no discurso. Podemos afirmar que é uma ação que demanda estratégias que se interligam, ou seja, estejam conectadas, relacionadas entre si. Então, o que é que nós temos nesses dois parágrafos, né? Um vai falar sobre os textos que circulam no nosso dia a dia. No outro, nós temos aí os textos argumentativos, que são os textos que vocês vão ter muito contato com eles, principalmente quando vocês chegarem lá no terceiro ano, né, do ensino médio. Que são os textos que você precisa usar argumentação para convencer o seu leitor. No caso da redação do Enem, convencer o seu corretor de redação. Então, esses textos têm o intuito de fazer com que o outro atribua significado e confiabilidade no discurso, através dos seus argumentos. Então, é uma ação que demanda estratégias que se interligam, né? Essas estratégias que você vai usar para argumentar, para defender a sua tese, elas têm que se interligarem, tem que ter uma sintonia, para que você possa convencer, né? Para que sua ideia seja aceita, seja válida, ok? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. E vocês vão continuar agora a aula com a professora Ilaneide, tá ok? Dando continuidade à análise dos descritores 15 e 16, para identificar a tese e os argumentos que são utilizados pelo autor para sustentar a tese, vamos fazer a análise de uma redação,
que tem como tema o racismo. Essa redação, ela é um texto dissertativo, argumentativo, onde o autor ele propõe no primeiro parágrafo do texto a tese que ele quer defender, que é chamado parágrafo de introdução, e nos parágrafos seguintes, segundo e terceiro, que é chamado de parágrafo de desenvolvimento, ele propõe nesses parágrafos os argumentos que ele utiliza para sustentar a tese que está sendo defendida. Vamos fazer a leitura do texto. O racismo é uma chaga social no Brasil. Mesmo após mais de um século de abolição da escravatura, a população negra permanece, na maioria das vezes, à margem dos espaços de prestígio. A relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, nas universidades, nos hábitos cotidianos. Compreender como o racismo opera no tecido social e como é possível superá-lo é, dessa forma, confrontar uma ferida que marca o país. Esse parágrafo de introdução, ele contém a tese que está sendo defendida pelo autor. Nos parágrafos que seguem, o autor vai utilizar os argumentos, né, que são necessários para sustentar a tese que ele está defendendo. E aí esses argumentos precisam ser pautados em dados estatísticos, né, depoimento de pessoas, para que ele convença o leitor de que a tese que ele está defendendo é que é a correta. Né? Após a leitura atenta, vamos responder alguns questionamentos. Normalmente, a tese em texto dissertativo, argumentativo, é apresentada na introdução. No texto que nós acabamos de ler, a tese está no início do texto, na frase: o racismo é uma chaga social no Brasil. Com essa frase, ele vai desenvolver todo o pensamento dele referente ao racismo aqui no país. E nos parágrafos que seguem, os parágrafos de desenvolvimento, ele vai utilizar argumentos consistentes para que eu e você entenda que aqui no Brasil o racismo é uma doença, né? O racismo permanece, ele perdura nas ações das pessoas. Vale destacar que o fato da tese ser localizada na introdução não é regra. Há textos em que não se aplica essa lógica. Quando o autor vai criar o texto dele, não necessariamente ele precisa colocar a tese que ele vai defender no parágrafo de introdução. Ele pode, né, colocar essa tese no parágrafo seguinte, no segundo parágrafo. Isso não é exatamente uma regra, mas a maioria dos autores, né, a maioria das pessoas que vão produzir texto, elas preferem colocar logo a tese no início, na introdução, e utilizar os parágrafos seguintes para os argumentos, para sustentar a tese que está sendo defendida. Vamos continuar. Após a leitura atenta, responda as questões que seguem. Nos parágrafos de desenvolvimento, geralmente 2, os textos dissertativo e argumentativo utilizam argumentos para desenvolver a tese inicial, de modo a convencer o leitor. Então, a proposta do texto dissertativo é me convencer, convencer a você, né, de que a ideia que está sendo defendida é a correta. Podem ser utilizados exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, né, que têm total conhecimento, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, entre outras estratégias argumentativas. Então, o autor ele vai utilizar de todas as estratégias possíveis para sustentar a tese que ele está defendendo no texto dele, para sustentar a ideia dele, né, de que a ideia que ele está defendendo é a verdadeira. Vamos voltar ao texto e destacar as estratégias utilizadas no segundo e no terceiro parágrafo. Então, quando nós iniciamos a leitura do texto sobre o racismo, nós vimos no parágrafo introdutório a tese que ele está defendendo. A tese que ele defende é que o racismo é uma chaga social no Brasil. Então, quais são os argumentos que ele utilizou no primeiro e no segundo parágrafo para sustentar a tese dele? Vamos analisar. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, é feita uma alusão histórica à Lei Áurea,
Aí ele faz uma referência à época em que a Lei Áurea foi assinada para a libertação dos escravos. Isso atende a um requisito importante exigido pelo Enem, que é a contextualização. Essa contextualização pode vir através de fatos históricos, dados estatísticos e citações. O trecho seguinte faz justamente a ligação do passado com o momento atual, corroborando a tese apresentada lá no início da introdução, de que o racismo é uma chaga social ainda presente no Brasil. Aí vamos ao argumento que ele utilizou. A Lei Áurea não contou com qualquer ressarcimento ou política de inclusão para populações que ficaram tanto tempo afastadas da cidadania. O resultado previsível foi a perpetuação de uma violência social herdada do passado, mas renovada do presente. Significa, né, dizer que o Brasil, a Lei Áurea foi assinada no Brasil para a libertação dos escravos, mas que efetivamente não aconteceu, né? Que as pessoas ainda hoje, né, veem nas pessoas de pele escura um escravo, né? Observe que, ao final do desenvolvimento do terceiro parágrafo, o texto reconhece avanços no combate ao racismo, trazendo uma visão de mundo atenta aos fatos atuais. Conquista bem conhecida dos brasileiros, a política de cotas, por exemplo, vem legando uma mudança na feição das universidades e repartições públicas, hoje mais heterogêneas. Então, o autor, ele utiliza de argumentos, né, de citações, para defender o ponto de vista dele. E aqui ficam nossos agradecimentos pela atenção de vocês, né? Obrigada ao professor Maurício, professora Karine, e nós estaremos disponibilizando a atividade referente aos dois descritores nos formulários. Tchau, pessoal.